pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando hoje para o nosso Morning Call de segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. Bem, o mercado opera em alta nesse começo de semana, refletindo a redução de impostos que foi anunciada pela China e também refletindo o fechamento positivo de sexta-feira do mercado americano. Lá na Ásia, o destaque ficou para o anúncio do governo chinês que reduziu os impostos sobre as negociações em ações para fomentar os negócios por lá, o que fez o mercado asiático e europeu ficar positivo na sessão de hoje. Ainda falando sobre China, a construtora Evergrande caiu 80% lá em Hong Kong, quando as ações da companhia voltaram a ser negociadas depois de 17 meses. Na Europa, o viés também é de alta, por lá o mercado ainda reflete as falas da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que falou na sexta-feira no simpósio lá nos Estados Unidos, em Jackson Hole, e voltou a afirmar que devem manter a política de juros agressiva no combate à inflação. Lá na Europa, nessa semana, o destaque na parte de indicadores deve ficar para os dados de inflação ao consumidor e ao produtor no bloco europeu. Lá nos Estados Unidos, a semana passada, o fechamento ficou com viés de alta. Lá em Nova York, o Dow Jones foi o único que caiu 0,45%, enquanto o S&P subiu 0,82% e o Nasdaq acumulou uma semana de alta de 1,68%. No corporativo, o destaque ficou para a Nvidia, que reportou o balanço do segundo trimestre com números acima do esperado, fez com que as ações da empresa subissem bastante e levou todo o setor de tecnologia para o lado positivo. Taxa de 10 anos lá nos Estados Unidos bateu a máxima de 2007, com o mercado por lá ainda precificando a redução da nota de crédito americana. Mas o destaque da semana ficou mesmo para o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, que falou na sexta-feira lá no simpósio em Jackson Hole e reforçou as preocupações com a inflação, voltando a mencionar que podem ainda elevar a taxa de juros para buscar a meta de inflação de 2% ao ano. Nessa semana sai uma bateria de indicadores que devem ajudar a calibrar as expectativas sobre juros e inflação lá nos Estados Unidos. Na terça-feira sai relatório de emprego JOLTS, na quarta-feira sai a prévia do segundo trimestre de PIB americano e na quinta-feira sai a medida usada aí pelo Banco Central americano para definir a política de juros, a inflação medida pelo PCE. E na sexta-feira o grande destaque da semana deve ficar com o relatório de emprego americano, o Payroll, onde o mercado está projetando uma abertura de 170 mil vagas para essa leitura. Vamos para as bolsas aqui, atualizando, S&P Futuro sobe 0,14%, Eurostock 600 sobe 0,51%, o FTSE de Londres está parado no 0,07 positivo, é feriado hoje, então não tem negociação. Lá na bolsa do Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 1,8%, o Xangai Composite na China alta de 1,13% hoje. Índice de mercados emergentes subindo um pouco, alta de 0,10%. O DXY, o dólar index, subindo agora um pouquinho também, alta de 0,04%. Juros de 10 anos nos Estados Unidos operando com leve queda de 0,05%, cotado a 4,24% no anual. Índice de commodities da Bloomberg sobe 0,22% e o petróleo operando com alta hoje. Petróleo WTI subindo 0,48%, cotado a 80 dólares e 20 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,25%, cotado a 84 dólares e 16 centavos o barril. Petróleo em alta hoje na esteira, a melhora de sentimento sobre China. Já o minério de ferro, aí se ainda não sentiu os impactos positivos da notícia e fechou com queda nessa madrugada lá na China. O minério de ferro em Dalian caiu 0,85% hoje e fechou cotado aos 111 dólares e 39 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa teve a primeira semana de alta de agosto, acumulando uma valorização de 0,37% semana passada, terminou a semana nos 115.837 pontos. O dólar teve uma queda na semana de 1,9%, fechou nos R$ 4,87 a moeda americana. Aqui no local, o destaque ficou para a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara, que manteve de fora o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, estudo fora do limite dos gastos. Ainda a Câmara aprovou também a medida provisória que definiu o salário mínimo em R$ 1.320, estabeleceu uma política de aumento anual e também corrigiu a tabela do imposto de renda sobre pessoa física. E para compensar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, o governo deve editar uma medida provisória para tributar os fundos exclusivos. Na parte de indicadores, o IPCA 15, que saiu na sexta-feira, veio acima do esperado, o que prejudicou o comportamento dos ativos e com estresse na curva de juros, foi precificando aí uma maior pressão inflacionária, o que, claro, dificultou o trabalho para as ações. Bom, do lado das ações, o destaque positivo ficou para as empresas ligadas à produção de açúcar, isso porque o preço da commodity ficou bastante alto na semana passada, depois que a produção da Índia ficou abaixo do esperado. Inclusive, a Índia deve suspender a venda de açúcar para o mercado externo. Bom, na nossa agenda nessa semana, destaque aqui vai ficar para os dados de emprego do CAGED e PNAD contínua, que saem nessa semana. Além disso, também a gente sai
A gente tem o PIB do segundo trimestre aqui do Brasil, saindo na sexta-feira. Para fechar, do lado político, já existe um rumor de que o governo pode voltar a discutir uma reforma ministerial para buscar mais governabilidade. Então esse assunto pode sair mais informações durante essa semana. Bom, esses são os destaques que eu separei para a gente falar hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e uma excelente semana. Grande abraço, valeu e até amanhã.